paz, santos de Deus, eleitos, escolhidos e predestinados do Senhor. Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é a última defesa de Jó. O nosso texto bíblico está em Jó 29, do 1 ao 5, Jó 30, do 1 ao 5 e Jó 31, do 1 ao 5. 29, Capítulo 29 diz: E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: A quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Pula aí para o capítulo 30, do 1 ao 5, diz: Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor, de míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes de zimbro. Do meio dos homens eram expulsos, gritavam-se contra eles, como contra um ladrão. Agora pula aí, irmãos, para o 31, do 1 ao 5. Fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para o engano, palavra do Senhor. Amados, nesta lição de hoje nós perceberemos que Jó, ele faz uma retrospectiva da sua vida. Ele pode ver o quanto foi abençoado, embora o momento presente contrariasse todo o seu passado. Infelizmente, o presente de Jó teve mais força para embaraçar o passado dele, porque ele não conseguia recuperar a esperança. E deixa eu te dizer algo, meu amado, é muito importante fazermos esse exercício retrospectivo, mas sem, contudo, perder a esperança. O que Deus fez em nosso passado deve nos trazer esperança para o futuro, para o presente. Tudo isso, irmãos, só é possível uma vez que estamos em Cristo, porque do ponto de vista humano é impossível recuperar a esperança diante de uma tragédia. Porém, entretanto, todavia, na força do Espírito Santo, amados, podemos recuperá-la sim. Fica essa dica aí, meu irmão. Na força do Espírito Santo, podemos recuperar a esperança. Nós temos 3 objetivos para hoje. Primeiro é mostrar que Jó lembra os tempos passados, quando era visto e reconhecido socialmente por todos. Segundo objetivo nosso é contrastar o estado passado de Jó com o presente, quando se torna motivo de escárnio. E terceiro e último objetivo nosso é elucidar, amados, a insistência de Jó na defesa da sua inocência. Pois bem, o capítulo 31, ele encerra, irmãos, da seguinte forma, diz assim o texto: acabaram-se as palavras de Jó. 31:40. O comentarista da lição, ele fala tratar-se de uma retrospectiva nostálgica do passado de Jó, por causa ali do capítulo 31, do versículo 29 ao 31, que diz: se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se
Eu exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado com a sua carne? Então, o comentarista acha, né, que Jó está fazendo uma retrospectiva nostálgica, mas eu fiquei pensando, né? Falei, caramba, será que é isso mesmo que Jó está sentindo? Porque a minha dúvida, amados, é a seguinte: ele está sentindo nostalgia ou saudade? Nós sabemos que na vida nós devemos ter raízes e não âncoras. Raízes alimenta, âncora imobiliza. Quem tem âncoras vive apenas as nostalgias e não a saudade. Nostalgia é uma lembrança que dói. Saudade é uma lembrança que alegra. Uma pessoa tem saudade quando tem raízes, porque o passado a alimenta. Pessoas que têm nostalgia estão quase sempre em volta com o processo de lamentação. E como curiosidade, irmão, deixa eu te dizer mais uma coisa. Eu lembro que a palavra nostalgia, ela foi criada por um médico alemão no século XIX. Naquela época, quem tinha um ferimento feio tinha que amputar o membro ferido. E como hoje, né, muita gente que perde uma parte do corpo relatava continuar sentindo desconforto, coceira ou dor no membro amputado que não existia mais. E então, o médico alemão pegou duas palavras gregas antigas e as uniu. Nostos, que significa volta, e algo que quer dizer dor. Assim, nostalgia ficou sendo a dor da volta. A dor daquilo que já se foi, mas continua doendo. Cara, na verdade, irmãos, todos nós temos raízes e também âncoras. O problema é quando as âncoras, elas superam as raízes. O nostálgico amarga, sofre. O saudoso se alegra porque ele deixa fluir aquilo que vive. O nostálgico se aproxima daquilo que os antigos chamavam de melancolia e que hoje é chamado de depressão. Então, de vez em quando, precisamos fazer um balanço em nós mesmos para saber se o que nós estamos sentindo é saudade ou nostalgia. Para mim, essa lição aí, ela nos apresenta pitadas de nostalgia e pitadas de saudade. Cara, você vai começar vendo nessa lição que Jó, ele lembra acerca, primeiro, da sua prosperidade material e espiritual. Segundo, ele lembra da sua adoração a Deus. E terceiro, ele vai lembrar das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa, né? Com um detalhe: agora, em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente. Então, nesse sentido, querido, Jó não aceita que as coisas terminem assim e, portanto, ele deseja apresentar diante de Deus para que Deus faça a defesa da sua causa. O primeiro ponto da nossa lição, nós veremos que Jó, lembra seu passado de glória. Isso está no capítulo 29, né, do 1 ao 11. Irmãos, faça essa leitura aí, no nome de Jesus. Jó lembra da sua prosperidade material, da sua prosperidade espiritual. Jó demonstra um sentimento de saudade, irmãos, não é nostalgia com relação ao passado nesse texto aqui. A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão com Deus que ele desfrutava. Olha aí, 29, 2 ao 4, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas.
como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Sabe o que parece, amados? Que ele está escrevendo isso aqui, essas coisas, com um suspiro, né? Tipo, oh, como eu gostaria de voltar àqueles dias quando eu e ele caminhávamos e conversávamos juntos. Eu acredito até que Adão deva ter sentido esse mesmo sentimento depois da queda. Eram lembranças de um passado que já não existia mais. Ele lembra que Deus o protegia, versículo 12. Ele termina ali, né, o versículo 2, dizendo, como nos dias em que Deus me guardava. Ele lembra no versículo 3 das suas bênçãos, irmãos, ou das bênçãos que Deus derramava sobre ele e a sua família, quando fazia resplandecer a sua cadeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Ele lembra a presença real de Deus na sua vida. Versículo 5, quando Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Cara, Jó, ele havia sido, irmãos, um homem grandemente abençoado por Deus. Ele também vai lembrar, né, do reconhecimento social. Cara, ele se lembra, irmãos, da sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz da sua cidade, versículo 7. Quando saía para a porta da cidade, na praça fazia preparar a minha cadeira. Né? Tanto jovens como os velhos o procuravam para ser orientado. Versículo 8, os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham de pé. Talvez isso explique, né, a linguagem jurídica que aparece com frequência nos diálogos do livro. Isso demonstra que ele exercia um importante papel social na sua comunidade. Ele ajudava o desvalido, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Está aqui no capítulo 29, irmãos. Na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia, né, os opressores, 29:17, quebrava os queixais do perverso e dos seus dentes tirava a presa. Seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como vestimenta e adorno, é o que diz o versículo 14, cobria-me de justiça e ela me servia de veste. Cara, isso é formidável, irmãos, isso é extraordinário. Ele dava apoio social aos menos favorecidos e era como se fosse os olhos do cego. Até mesmo com os estrangeiros, ele se preocupava. É o que diz o versículo 16, dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência. Então, tendo agido com justiça e equidade, nada mais natural do que esperar que os seus dias terminassem em paz, ao lado da sua esposa e dos seus filhos. É o que ele fala no versículo 18, e dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia. O contrário disso, irmãos, o contrário disso não estava na sua agenda. Terminar a vida sem saúde, sem honra, sem paz com Deus, não constava no script, né, de Jó. Não constava, na verdade, nos pensamentos de Jó. Aí há uma ponderação importante, porque não há dúvidas, irmãos, de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Porém, devemos ter cuidado de não
transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materialistas, né, contrário aos defendidos pela Escritura. Porque, de fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista nos termos modernos. Isso seria forçar o texto, e além do que está escrito, e sobrepor o pensamento político na Bíblia. Outra coisa, irmãos, que nós vamos ver nessa lição é que Jó lamenta o seu passado, o seu estado, melhor dizendo, o seu estado presente. Cara, ele diz que se sente desprezado, né, por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Isso está no capítulo 31, do 1, irmãos, ao 23. Após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, Jó lamenta o ponto de haver chegado, né, naquele fundo de poço. No Oriente Antigo, os mais velhos eram objetos de grande estima. Está em Provérbios 20, 29. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as cães. Por isso, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais novos. Entretanto, Jó lembra que de homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Dá uma olhadinha aí, capítulo 30, do 1 ao 8, irmãos. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhe o vigor. De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento era raízes de zimbro. Do meio dos homens eram expulsos, versículo 6, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Olha aí, Jó falando, irmãos, aonde ele havia chegado. Ele lamenta estar no fundo do poço. Outra coisa que nós vemos é o abatimento físico e emocional, ainda no capítulo 30, né? A partir do versículo 16, cara. Dá uma olhadinha aí, faça essa leitura. O patriarca se sente um homem abençoado por Deus, por isso essas lembranças o lançam numa profunda tristeza e produzem em sua vida um grande sofrimento, que além de físico, era também de ordem emocional. Como o salmista, né? Jó lamenta as suas dores. O Salmo 42, irmãos, o salmista diz ali no versículo 4, quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Então, nas suas vestes, ele via, irmãos, prova real do sofrimento. É o que ele fala no capítulo 30, versículo de número 18. Pela grande força do meu mal se derramou a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Nesse sentido, né, no versículo 18, aparece em algumas versões a palavra desfigurou-se, né? Alguns intérpretes acreditam que a palavra melhor traduzida seria manchada. Ou seja, as feridas abertas de Jó haviam manchado suas vestes. Ele imagina que Deus está por trás de todo aquele sofrimento. É o que ele fala no capítulo 30, irmãos, versículo 19. Ele diz, lançou-me, se referindo ao Senhor, lançou-me na lama, fiquei semelhante a pó e a cinza. Caramba, irmãos.
Cara, é tremendo esse texto, irmãos. Outra coisa mesmo depois de clamar, Jó está achando que Deus o está ignorando. O homem de Uz sente-se caçado como um animal selvagem atormentado por um furacão. É o que ele diz. 31, né, a partir do versículo 20. Outra coisa, né, que você vai perguntar quando você começa a fazer ali o paralelo entre os textos. Deus teria, irmãos, abandonado verdadeiramente Jó? O sofrimento emocional de Jó refletia, na verdade, sua crença de que havia sido abandonado por Deus. É isso que ele fala no capítulo 30, a partir do 16 até o de número 23. Olha aí, ó, 30, 16. E agora derrama-se em mim a minha alma, os dias da minha aflição se apoderaram de mim. Olha o que ele fala. De noite se me transpassaram os meus ossos, e o mal que me corrói, ele não descansa. Olha o que ele diz. Pela grande força do meu mal se demudou a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Ele está convicto de que Deus não quer nada mais com ele, não quer assunto com ele. Todavia, irmãos, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens, e isso ele vai falar também no capítulo 30, a partir do versículo 24. Junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Em vez de ajudado, ele era repelido como uma escória social. É o que ele diz no capítulo 30, versículo, irmãos, 26. Todavia, aguardando eu o bem, eis que veio o mal, e esperando eu a luz, eis que me veio a escuridão. Cara, quantas pessoas, irmãos, eu fiquei pensando, meu Deus, essa não é só a realidade de Jó, é a realidade de milhares de pessoas nos dias atuais. Quantas pessoas não estão passando por esse sentimento? Quantas vezes, irmãos, um sentimento de injustiça não assola-nos a alma? E o que fazer quando isso acontece? E o que fazer quando a nossa alma ela é ferida, quando ela é machucada, quando ela é pisada, irmãos? O que fazer quando a injustiça amarrota a nossa alma? Só tem uma coisa a fazer, irmãos, guarde isso no nome de Jesus: se achegar com confiança a Deus e entregar tudo no altar. Aleluia! Outra coisa que nós vamos ver nessa lição é o futuro em aberto de Jó. Jó, ele sai, irmãos, em defesa da sua ética sexual. Esse texto, né, o capítulo 31, irmãos, do 1 ao 5 que nós lemos, ele é maravilhoso. Porque você vê que os seus amigos silenciaram. Jó sabe que nada está resolvido. O futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Haverá, irmão, diante disso, né, alguma resposta? O que você acha? Ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa dele é em relação, isso é lindo demais, ao comportamento ético sexual, dizendo que sempre, irmãos, isso é forte, ele diz em alto e bom tom que sempre se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida. Ah, meu irmão amado, hein? Você pode falar isso aí como Jó, hein? Você pode dizer em alto e bom tom para o diabo ouvir
que sempre se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida. No versículo aí, do 1 ao 4, né, do capítulo 31, nós lemos ele, texto básico, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvios do seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos para evitar luxúria e que a impureza, irmãos, chegasse aos seus olhos quando ele contemplasse a beleza de uma donzela. Meu Deus do céu, irmãos! Caramba! Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque, segundo o ensino do Novo Testamento, somos também estimulados a fazer um concerto com os nossos próprios olhos. E se você não fez isso ainda, hoje é uma oportunidade que Deus está te fazendo. Ei! Faça um concerto com os teus olhos, que diz Mateus 5:27, hein? Ao 30, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vou dizer, qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandaliza, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Meu Deus! Cara, esse cara, irmãos, esse tal de Jó, ele é uma babiça, meu irmão. Ele é um fenômeno. Cara, esse cara é bacana demais, irmãos. Que compromisso ele firmou quando recebeu Cristo em sua vida. Além de sair em defesa, né, da sua ética social, Jó sai em defesa da sua ética sexual, ele sai em defesa também da sua ética social. Está no capítulo 31, a partir do versículo 16. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou a sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por um princípio, irmãos, de uma ética social. Por exemplo, ele tratava o órfão e a viúva com humildade. O texto diz, irmãos, que ele tratava os escravos, mesmo sendo sua propriedade, irmãos, com carinho. Eles tinham liberdade para o procurarem e apresentar-lhes as suas queixas. O seu comportamento ético-social o habilitou a agir como tribuno dos desvalidos. É isso que ele fala no capítulo 31, do versículo 13 ao 23. Lembra-nos, né, da verdadeira religião, como bem Tiago ele afirmou. Que diz Tiago? Que a verdadeira religião, a religião pura, é visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1:27, irmãos. Eis aí um dos fundamentos da nossa ética social. Outra coisa, Jó, ele busca resposta em Deus, irmãos. Eu tenho dito isso aqui sempre. Cara, nós estamos diante de uma geração, irmão, mimada. No primeiro momento da dificuldade, vai se dobrar diante de líderes. Não que não deva ir pedir um conselho, né? Apresentar as suas queixas, mas não podemos inverter as prioridades. Deus tem que ser consultado primeiro. A sabedoria que nós precisamos para vencer, ela está lá com Ele, ela vem dEle, Ele é o dono dela. Então, Jó, ele busca a resposta em Deus. Agora, né, Jó se dirige a Deus de forma exclamativa. Ele diz, quem me dera que me ouvisse, lá no versículo 35. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado, agora ele faz uma análise sobre a sua situação presente. Mas o seu olhar
você percebe no texto, está no futuro. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente da sua inocência. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Jó 31:37. Ele confia de que será inocentado. A pergunta é, irmãos, como podemos nos apresentar diante de um Deus e justificar os nossos atos? Somente pela graça divina, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo nos justifica, como diz Romanos 8:38, irmãos, 8:31, né? Romanos 8:31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Ei, guarde isso. Quem te justifica é Deus, meu irmão. No nome de Jesus. Eu quero concluir dizendo uma coisa. O que vimos nessa lição? Primeiro, Jó lembrou o seu passado abençoado, né? Jó lembrou de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. E Jó lembrou que nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecado que o desonrasse moralmente. Sua integridade estava intacta. Assim, ele acredita que chegou o momento de se apresentar diante de Deus, de receber dele o veredito de um homem injustiçado e inocente. Que Deus te abençoe, meu irmão, poderosamente.